Olá, meus alunos, meus queridos alunos e amigos do primeiro ano. Hoje a gente continua aqui na nossa aula de literatura e eu vou continuar exatamente de onde a gente parou, ainda falando sobre a literatura contemporânea, né? Sobre os autores, sobre a temática contemporânea, como foi, a gente falou um pouquinho do contexto histórico dela na videoaula anterior. E falamos sobre concretismo, quais as ideias do concretismo, aquela ideia da visualização do que é dito, das figuras geométricas. A gente vai dar continuidade às formas de poemas aqui, e hoje nós vamos falar do poema processo, além de algumas outras coisas, né? Então vamos lá. Poema processo. Uma outra variante do concretismo foi uma radicalização ainda maior. O poema processo, criação de Vladimir Dias Pino e Álvares de Sá, utilizando sobretudo signos visuais e dispensando o uso da palavra. Signos visuais são imagens mesmo, né? São questões, ícones representativos. Característica: linguagem não verbal, ó, poema processo, linguagem não verbal, espírito revolucionário e inovador. Lembra do que a gente fala de engajamento, né? Engajar, buscar, conscientizar, questões sociais. Poema experimental e visual, extremamente visual e experimental porque ele era novo, né? A ideia dele era nova. E o uso de símbolos visuais. Então aqui a gente tem aqui um exemplo, né, do próprio Vladimir Dias Pino, o poema Processo, numéricos, e a poesia Praxis, que anda ao lado aí. A gente falou do poema Processo, vamos ver a poesia Praxis. Em 1962, Mário Charme lidera em um grupo dissidente contra o radicalismo dos mais concretos e instaura a poesia Praxis. Poesia dinâmica, transformada pela interferência ou manipulação do leitor, ou seja, por sua prática, praxis, periodicidade e repetição de palavras, cujo sentido e dicção mudam conforme sua posição no texto. Em sua obra Lavra, Lavra faz uma espécie de manifesto. As palavras não são corpos inertes, mobilizados a partir de quem as profere e as usa. Aqui ele vai dizer que aqui ele vai tentar individualizar para cada pessoa a experiência de ler o poema. Então ele coloca às vezes uma série de repetição de palavras e conforme você lê, dependendo da palavra, da forma, da tonalidade que você dá, você pode acabar entendendo uma coisa diferente do que outras pessoas. Ou seja, mas pode passar a ser uma experiência própria para você, diferente do que é para mim ou para outra pessoa, né? Então ele está falando, por isso que ela fala que é uma poesia dinâmica. Ela é transformada, ou seja, pela interferência, ela vai ser interferida pelo próprio leitor, pela manipulação que ele faz, pela prática, que é de onde vem a palavra, né? Que vem da palavra praxis. Vamos lá, características, galera. Produção de múltiplas interpretações. Então é possível interpretar existem várias possibilidades, né, na interpretação aqui. Rejeição ao formalismo e academicismo concretista. Então aquelas regras extremamente formais, tanto de formação, de produção, de poema, da poesia, ela acaba sendo deixada de lado. Academicismo é aquele excesso de estudo, de regras, né, de origem das questões. Aqui vai ser mais experimental do que nunca. Maior valorização do conteúdo em detrimento da forma. Então, não tanto importa como ele vai se dispor, a forma que vai estar lá, mas vai importar mais o que você entende a partir dali. No concretismo a gente não tinha tanto isso, né? No concretismo a gente vê ali uma questão da disposição das figuras, formas geométricas, a forma como está colocada, seja circular, seja retangular, a gente tinha muito uma disposição que sobressaía muitas vezes ao próprio conteúdo. Aqui não, que o conteúdo importa mais. Uma poesia visual e social. Aí a gente tem um exemplo, né? Agiotagem, charme, né? Tá aí, um, dois, três, o juro, o prazo, o por, o cento, o mês, o ágio. Porcentagem, 10, 100, 1000. Continuando aí, o lucro, o dízimo. Olha a questão da crítica, né? O ágio, a mora, a monta em péssimo, empréstimo, muito, nada, tudo, a quebra, a sobra. A monta, o pé, o cento, a cota, haja nota, a agiota.
Vamos lá, olha só, eu adoro essa parte, né? Poesia social, a poética da resistência. E aí a gente vai entrar num autor que eu gosto demais de estudar, né? Que é o Ferreira Goulart. A gente já leu o poema dele. Não sei se vocês vão se recordar quando a gente falou do poema Açúcar, né? Seu principal mentor é o maranhense Ferreira Goulart, que em 1964 rompe com a poesia concreta e retoma o verso discursivo e temas de interesse social. Né? Então a gente está falando da poesia social, de resistência, engajamento. Então ele vai falar temas de interesse social: Guerra Fria, corrida atômica, neocapitalismo, terceiro mundismo, buscando maior comunicação com o leitor e servir como testemunha de uma época. Aí a poesia social tá aí, né, o Ferreira Goulart. Aí é uma frase dele, né? Que a sorte me livre do mercado e me deixe continuar fazendo, sem o saber, fora de esquema, meu poema inesperado, e que eu possa cada vez mais desaprender de pensar o pensado, e assim poder reinventar o certo pelo errado. E aí a gente entra, a gente já falou disso muito ano passado, né? Eu lembro que eu iniciei com vocês, até justamente já falando que a gente começaria esse ano, que é a poesia marginal. Poesia de produção alternativa, divulgada à margem da editoração oficial, porém ocupando seu espaço na literatura, poesia das ruas, do corpo a corpo, dos poetas nas filas dos cinemas, de teatros e outras, né? Nos bares, nas praças, nos institutos culturais, nas escolas, nas editoras e até na sala de aula de alguns professores liberais. Os poetas alternativos levaram a poesia para as ruas, democratizaram a arte, declamaram bem alto. Cartões, camisas, o papel, a brochura, o xerox, o espaço, vozes ecoando nas praças, nos palcos, nas telas dos cinemas, nos pátios, nos bares, na calçada. Vocês vão se recordar, galera, que eu falei para vocês que a poesia marginal, ou também chamada de literatura de mimeógrafo, né? Ela tinha esse nome justamente porque ela foi feita à margem da editoração. Ela não era feita por editoras, justamente pelo seu conteúdo, né? Um conteúdo que, num período muito difícil da época, né? Em meio àquela questão da ditadura, era muito complicado fazer esse tipo de produção literária com apoio de editoras. E aí eles partiram para a divulgação e passaram a fazer as suas cópias no mimeógrafo, né? Manualmente mesmo ali, girando a manivela, e entregar em todos esses lugares que você pode ver, através de papéis, xerox, tudo que eles recorriam, palcos, tela de cinema, tudo que eles podiam. Foi uma poesia das ruas mesmo. Poesia marginal, então a gente tem aqui exemplos, né, de margem. Principais autores, né? Antônio Carlos Ferreira de Brito, conhecido como Cacaso, a gente vai estudar sobre ele. Chacal é o pseudônimo de Ricardo de Carvalho Duarte, que junto a Cacaso destacou-se como poeta marginal na geração mimeógrafo, né? Que Chacal muito legal, tem umas poesias muito boas. E o Paulo Leminski, né? Que é muito bom, gosto demais, tem até a minha tatuagem, que é a poesia dele. Galera, eu deixo para vocês aqui esse poema, vocês até dão um pause aqui para vocês falarem sobre a questão da resistência, tá? E depois a gente volta para comentar. Eu quero que vocês coloquem, adicionem, eu quero mesmo que vocês façam, não tem tido muito retorno de vocês, é colocar lá no Google Sala de Aula comentários e respondendo essa questão sobre este poema aqui, né? Receita do Nicholas Baer sobre a questão da poesia de resistência e nos comentários do Google Sala de Aula, tá? Grande abraço a vocês, estou inteira à disposição para o que precisar. Até a próxima.